vídeo anterior, vimos Isabela e Lucas envolvidos em uma série de provocações e brigas, até que a tensão entre eles explodiu em um beijo inesperado, deixando ambos confusos e abalados. Apesar de estarem em negação sobre os sentimentos que começaram a surgir, aquele momento pareceu quebrar as barreiras entre eles, revelando uma conexão que nem eles mesmos compreendem. Na manhã seguinte, Lucas acordou determinado a resolver as coisas com Isabela. A lembrança do beijo ainda o atormentava, e ele sabia que havia passado dos limites. Embora seu orgulho gritasse que ele não devia explicações, algo dentro dele, um sentimento mais profundo, ainda não completamente compreendido, o empurrava a procurar por ela, a querer deixá-la confortável na sua presença. Ele a encontrou próximo ao estábulo, ocupada, com as mãos firmes em uma prancheta enquanto conferia algumas anotações. Quando Isabela percebeu sua presença, seus olhos se estreitaram por um instante, mas ela manteve a postura profissional, como se o beijo da noite anterior fosse um segredo enterrado. Lucas se aproximou, os olhos brilhando com uma leve insegurança que ele tentou disfarçar com um sorriso. Ele começou, enfiando as mãos nos bolsos da calça e abaixando o tom de voz. Preciso pedir desculpas, de novo, pelo que aconteceu ontem. Foi uma atitude impulsiva. Eu não deveria ter te beijado daquela forma. Isabela o observou por alguns instantes, os olhos frios escondendo a confusão em seu coração. Era estranho ver Lucas naquele estado, vulnerável e quase hesitante. Isso não combinava com a imagem arrogante e segura que ela tinha dele. Tudo bem, Lucas. Ela respondeu com uma voz firme, mas serena, enquanto cruzava os braços. Acredito que você já percebeu que aqui não é como a sua cidade grande. As coisas funcionam diferente, e eu também. Prefiro manter nossa relação profissional. Por mais que quisesse evitar qualquer envolvimento emocional, Isabela não conseguia controlar o turbilhão de emoções que surgiam quando os olhos de Lucas encontravam os dela. Havia uma intensidade naquele olhar, algo que a desarmava. Ela sentia que cada vez que eles se encaravam, mais difícil ficava ignorar a atração que surgia entre os dois, como um campo magnético puxando-os para uma colisão inevitável. Lucas a olhou com um sorriso sem graça, uma expressão quase infantil em sua tentativa de parecer descontraído. Claro, relação profissional. Ele repetiu, como se estivesse tentando se convencer. Mas, à medida que o dia passava e eles seguiam pela fazenda, inspecionando as terras e discutindo os métodos de produção, ambos perceberam que o profissional estava se tornando uma palavra difícil de manter. Isabela falava com paixão e conhecimento, e Lucas a admirava, completamente absorvido. Ele não conseguia tirar os olhos dela. As palavras que ela dizia, a forma como gesticulava, o sorriso discreto quando explicava algo que sabia que ele não entendia, tudo nela parecia atrair sua atenção. De repente, a ideia de que ele estava se apaixonando por ela se instalou em sua mente, com um peso que ele não conseguia mais ignorar. Para Isabela, cada vez que Lucas a olhava com aquele brilho nos olhos, algo se agitava em seu peito. Mas ela se recusava a aceitar esse sentimento. Ele é o oposto de tudo que sempre quis, dizia a si mesma, tentando racionalizar a atração que sentia. Ele era um homem de cidade, com relacionamentos rasos e uma vida completamente diferente da dela. Em breve, ele voltaria para o seu mundo, para as festas e mulheres glamourosas, e a deixaria ali, na simplicidade do campo. Ela precisava manter a distância, mas a cada passo que davam lado a lado, mais difícil isso se tornava. No fim do dia, depois de um longo silêncio constrangedor que ambos evitavam quebrar, Lucas se despediu de Isabela e foi para casa. Ele estava exausto, mas algo dentro dele sentia um incômodo profundo, como se aquele dia tivesse mexido mais do que ele gostaria com seus sentimentos. Na fazenda, havia uma fogueira acesa no pátio, e alguns funcionários estavam reunidos, conversando e tocando violão. Lucas avistou seu pai, sentado sozinho em uma cadeira próxima, olhando para o fogo com uma expressão de satisfação. Algo fez se aproximar, sentindo que aquele era um momento raro entre eles. Pai, eu tenho aprendido muito sobre o campo com Isabela, ela é apaixonada por esse lugar e, ela disse que aprendeu tudo com o Senhor. O Senhor nunca me contou o quanto isso tudo significa para o Senhor, pai, disse Lucas, sentando-se ao lado dele.
O pai olhou com um sorriso leve, cheio de carinho e compreensão, algo que Lucas não lembrava de ter visto muitas vezes. Era como se, naquele instante, eles tivessem encontrado uma nova forma de se conectar. Você sempre quis seguir seu próprio caminho, filho. Eu entendo e respeito isso. A voz do pai era calma, profunda, com uma sabedoria que parecia vir do próprio solo da fazenda. Mas este lugar é tudo o que eu tenho. E, um dia, vai ser tudo o que você tem também, se quiser. A terra é parte de nós. Ela nos sustenta, não só a nós, mas todas aquelas pessoas do mundo que você vive, são sustentadas por essa terra. E por mais que não pareça, eu vejo um pouco de mim em você, sabia? Só tem uma coisa que amo mais do que essas terras, é você, meu filho. Lucas ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Ele nunca tinha realmente entendido o amor do pai pela fazenda, pela vida simples e pelos valores que ela trazia. Sempre pensou que aquele mundo era pequeno demais, limitado demais para ele. Mas, vendo o olhar emocionado do pai, começou a perceber que talvez houvesse algo ali que ele não enxergava antes. Então ele deu um abraço em seu pai. Eu também te amo muito, pai, e estou feliz em passar esse tempo com o Senhor. Enquanto isso, à distância, Isabela estava voltando para casa quando viu a cena dos dois. Ela parou, sem querer interromper, e ficou observando, escondida pelas sombras da noite. A imagem de Lucas e seu pai juntos, à beira da fogueira, conversando com uma conexão profunda, mexeu com ela de uma forma inesperada. Pela primeira vez, ela viu uma faceta de Lucas que ele nunca havia mostrado. Ele não parecia o homem superficial e arrogante que ela imaginava. Havia uma vulnerabilidade, um carinho genuíno pelo pai e uma expressão de quem estava começando a questionar suas próprias escolhas e valores. Ela sentiu seu coração apertar, e a confusão em seus sentimentos aumentou. Talvez Lucas não fosse tão vazio quanto ela pensava. Talvez houvesse mais nele do que aquele exterior sofisticado e os sorrisos arrogantes. Aquele homem ali, sentado ao lado do pai, era alguém que ela ainda não conhecia, mas que começava a despertar uma curiosidade diferente. Ela estava vendo, talvez pela primeira vez, o Lucas real, aquele que escondia por trás das aparências. No dia seguinte, Isabela acordou com o coração disparado e uma sensação estranha, uma mistura de nervosismo e expectativa. Ela tentava afastar a imagem de Lucas de sua mente, mas, a cada pensamento, seu desejo pelo toque dele voltava com força. Ela ansiava por sentir seus lábios novamente, e a ideia a deixava sem foco. Quando finalmente encontrou Lucas, ele estava de jeans e camisa simples, algo bem diferente das roupas que ela imaginava que ele usaria. A expressão dele parecia mais leve, mais aberta, como se algo tivesse mudado entre eles. E, de fato, tinha. Durante o dia, Lucas parecia realmente interessado em aprender sobre a fazenda. Ele fazia perguntas, tocava a terra, observava cada detalhe. Ele até arriscou mexer no gado, embora com uma mistura de fascínio e cautela que fez Isabela rir. Em um momento, enquanto ambos descansavam à sombra de uma árvore, ele começou a se abrir, revelando um pouco de sua infância. Quando eu era pequeno, passava alguns tempo aqui com meu pai. Ele me ensinava a montar a cavalo, me mostrava como plantar e cuidar dos animais. Eu era tão diferente naquela época. Acho que, quando cresci, quis fugir disso tudo, sabe? Eu queria algo mais glamouroso, mais excitante. Mas, no fundo, sempre admirei meu pai. Ele é um homem incrível. Forte, determinado, sempre cuidou de tudo com tanto amor, Lucas disse, com os olhos brilhando, e Isabela percebeu o quanto ele realmente amava e admirava o pai, embora tentasse esconder isso. Enquanto ele falava, Isabela sentia-se cada vez mais atraída. Aquele Lucas que estava ao seu lado, não era o modelo sofisticado e um pouco arrogante que havia conhecido, ele era um homem de verdade, alguém que carregava um passado, valores e emoções profundas. Ela sorriu, tentando disfarçar o quanto ele estava mexendo com ela. Eu, também escolhi estar aqui. Ela começou, tímida. Estou terminando a faculdade de veterinária, acredita? A fazenda é meu lugar, mas eu quero fazer a diferença, cuidar dos animais daqui e de todas as fazendas próximas.
Escolhi essa vida porque amo isso. Eu poderia ter buscado algo diferente, mas nada me traz tanta paz como cuidar desse lugar, dos bichos, da terra. Acho que, assim como você, também tenho minhas raízes aqui. Eles compartilharam um olhar profundo, um silêncio carregado de cumplicidade e algo mais, um sentimento que nenhum dos dois conseguia explicar, mas que ambos sentiam crescer a cada segundo. Lucas se via completamente desarmado diante dela. Todas as certezas que carregava, todas as decisões que um dia achou inabaláveis, agora pareciam confusas. Como poderia um lugar que ele achava tedioso e uma vida que sempre considerou simplória, lhe trazer tamanha paz? Quando o dia se aproximava do fim, Lucas e Isabela pararam próximos à casa dela. Ela sabia que ele precisava ir embora, mas algo dentro dela gritava para que ele ficasse. Ele a olhou intensamente, com uma vulnerabilidade que Isabela nunca tinha visto nele. Ele começou, hesitante, e deu um sorriso leve. Eu não sei como, nem porquê, mas não consigo tirar você da cabeça, Isabela. Ela ficou em silêncio, surpresa e completamente desarmada pelas palavras dele. Lucas sorriu timidamente, quase como se estivesse com vergonha daquela confissão, e, dando um passo para trás, disse: Até mais, Isabela. Ele se virou para ir embora, mas antes que ele pudesse dar mais que 2 passos, Isabela o chamou. Lucas. Ele se virou, e antes que pudesse reagir, ela correu até ele e o puxou para um beijo. Foi um beijo cheio de paixão, intenso, como se todo o desejo acumulado nos últimos dias estivesse sendo liberado naquele momento. Ambos se perderam no calor do beijo, deixando o mundo ao redor desaparecer. Quando se separaram, estavam sem fôlego, os olhos brilhando com uma mistura de espanto e desejo. Lucas sorriu, visivelmente abalado e fascinado por ela. Você é uma caixinha de surpresas, Isabela. Ele disse com um sorriso travesso, antes de beijá-la novamente, mais uma vez se entregando àquela paixão que ele não conseguia mais negar. Logo após o segundo beijo, enquanto Lucas ainda estava sonhando acordado com aquele momento, o celular dele tocou. Ele olhou o visor e viu que era seu empresário, interrompendo seus pensamentos. Relutante, ele atendeu, tentando manter a voz controlada. Do outro lado da linha, o empresário foi direto ao ponto. O contrato mais importante da carreira de Lucas, que ele tinha fechado antes de viajar, estava prestes a começar. Ele seria o garoto propaganda e desfilaria em diversos países, e participaria de uma série por 1 ano. Era um trabalho que lhe traria muito mais fama e prestígio internacional. No entanto, a pressão aumentava, desistir agora significaria pagar uma multa milionária, algo que ele não poderia ignorar. Lucas desligou o telefone, o coração apertado e a mente em turbilhão. A euforia do beijo de momentos atrás agora se dissipava, dando lugar a uma angústia que ele não conseguia controlar. Ele não sabia o que fazer. Por um lado, tinha o maior sonho de sua vida prestes a ser realizado, mas, por outro, o amor que ele descobrira ao lado de Isabela o preenchia de uma forma que nenhum desfile ou contrato milionário seria capaz de fazer. Com o peito pesado, ele decidiu que precisava contar a ela, precisava ser sincero. A encontrou em um campo da fazenda, onde ela observava o pôr do sol, com um sorriso suave e uma tranquilidade que só ela parecia ter. Assim que o viu, Isabela se aproximou, carinhosa, com o olhar brilhando. Ela o beijou, como se o mundo fosse só deles. Mas Lucas estava aflito. Com a voz embargada, ele murmurou: Isabela, eu preciso te contar uma coisa. O sorriso dela vacilou ao perceber o tom sério na voz dele. Ao ouvir sobre o contrato, o brilho em seus olhos se apagou, substituído por uma tristeza profunda. Ela tentou esconder a dor, mas seu olhar não mentia. Eu não quero ir sem você. Vem comigo, Isabela, ele implorou, segurando suas mãos, tentando convencê-la. O desespero em sua voz era evidente. Mas Isabela baixou os olhos, respirou fundo e disse: Lucas, eu não pertenço a esse mundo de glamour. Eu amo a simplicidade daqui, a vida no campo. Eu sou uma mulher da fazenda. Não quero viver de flashes, de desfiles, de festas. Esse é o seu sonho, não o meu. Eu seria infeliz lá, assim como você seria infeliz ficando aqui.
Ele balançou a cabeça, tentando argumentar, mas ela continuou, firme, embora seu coração estivesse despedaçado. Eu não quero ser o empecilho dos seus sonhos. Você trabalhou tanto para chegar até aqui. Não quero que, um dia, você me culpe por ter desistido de tudo por minha causa. A voz dela falhou no final, mas ela tentou manter a compostura. Lucas, por sua vez, sentia-se dividido entre o desejo de ficar com ela e a responsabilidade de honrar seus compromissos profissionais. O sentimento de impotência o consumia. Ele queria convencê-la, queria que ela entendesse que nada disso fazia sentido sem ela, mas, ao mesmo tempo, sabia que a vida dela era ali, na fazenda, e que pedir para ela abandonar isso seria egoísmo. Eles se abraçaram, um abraço longo e cheio de amargura, como se ambos tentassem absorver aquele momento, sabendo que seria o último. Era uma despedida sem palavras, onde o silêncio expressava a dor de uma escolha que nenhum dos dois queria fazer. Quando finalmente se soltaram, Isabela tentou sorrir, mas o olhar dela estava perdido. Vai, Lucas. Vai e realiza o seu sonho. Mas saiba que eu nunca vou esquecer de você. Ela virou-se e começou a caminhar para longe, mas a cada passo, sentia o coração se despedaçar ainda mais. Lucas ficou parado, assistindo-a se afastar, sentindo que parte dele ficava para trás. A dor o consumia, e ele queria gritar, queria correr até ela e segurá-la mais uma vez. Mas sabia que, por mais que doesse, ela estava certa. E, naquele instante, ele percebeu o quanto a amava. Os dois seguiram por caminhos opostos, cada um carregando a lembrança daquele amor que surgiu inesperadamente, e que, apesar de toda a intensidade, parecia destinado a não se concretizar. Após aquela despedida amarga com Isabela, Lucas sentiu-se perdido. Ele se despediu de seu pai, e voltou para a cidade mergulhando em sua carreira de modelo, e agora, também ator, cumprindo cada contrato, posando para as câmeras e desfilando nas passarelas internacionais. Mas, por mais que os holofotes brilhassem sobre ele, e o sucesso continuasse a crescer, nada disso parecia ter o mesmo brilho que antes. Algo dentro dele havia mudado. Cada sorriso que forçava para as câmeras, era um lembrete do vazio que sentia, e, a cada aplauso que recebia, ele percebia que aquilo já não significava tanto. Nas horas de descanso, seu refúgio eram as chamadas de vídeo com Isabela. Eles falavam todos os dias, e, apesar da distância, ambos tentavam se apoiar. Ela, do outro lado, também sofria. O campo parecia mais solitário sem Lucas por perto, e cada canto da fazenda trazia memórias dos momentos que viveram juntos. Ela escondia as lágrimas ao falar com ele, tentando demonstrar força, mas sabia que ele percebia a tristeza em seus olhos. Ambos estavam presos entre a realidade de uma vida que continuava e o vazio de um amor incompleto. Lucas começou a perceber, aos poucos, que sua vida havia perdido sentido. Ele sentia falta de algo que nem todo sucesso poderia preencher. O sonho de fama e glamour, agora parecia pequeno perto da saudade que o consumia a cada dia. Sentia falta de uma família, de um lar, de Isabela. E, com o tempo, começou a questionar se tudo aquilo realmente valia a pena. 5 meses antes de o contrato acabar, Lucas teve uma epifania. Ele sabia que precisava de Isabela ao seu lado, e não podia esperar mais para tê-la perto de si. Em uma noite de saudade e esperança, ele fez uma proposta a ela por chamada de vídeo: Isabela, venha ficar comigo nesses últimos 5 meses. Deixe-me cumprir esse contrato com você ao meu lado, e depois eu prometo, juro por tudo que sou, que voltarei para a fazenda, para você, para ficarmos juntos para sempre. Isabela, surpresa e com os olhos brilhando, aceitou sem hesitar. O coração dela pulsava de alegria e expectativa, e, pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que a saudade estava chegando ao fim. No dia seguinte, Lucas providenciou para que uma pessoa fosse até a fazenda buscá-la. Quando os pais dele souberam da notícia, ficaram eufóricos. O pai, que antes se entristecera ao ver o filho partir, agora tinha a esperança de que ele finalmente encontraria seu caminho de volta para casa. Durante os 5 meses que seguiram, Isabela e Lucas viveram intensamente cada dia, aproveitando ao máximo a companhia um do outro. Ela acompanhou-o em eventos e gravações, e ele nunca se sentirá tão completo.
Ela o ajudava a manter os pés no chão em meio ao mundo glamouroso que, antes, parecia tão atraente. Com Isabela ao seu lado, Lucas finalmente encontrou equilíbrio e paz, e percebeu que o que realmente importava era o amor e a vida simples que sempre buscará. No último dia de contrato, Lucas preparou uma surpresa. Ele a levou para um restaurante aconchegante, decorado com luzes suaves e música ao fundo. No final do jantar, ele pegou sua mão e, com um sorriso travesso, disse: Isabela, eu sei que nosso destino é no campo, mas eu quero que saiba que onde quer que eu vá, é com você que eu quero estar. Então, quer casar comigo, e transformar cada dia da minha vida na nossa própria aventura? Ele a pediu em casamento de uma forma simples, mas com um olhar apaixonado e sincero que dizia tudo o que ela precisava ouvir. Isabela, com os olhos marejados, disse assim sem pensar duas vezes. Era o início do final feliz que ambos mereciam. Logo em seguida, os dois voltaram para a fazenda, onde planejaram um casamento inesquecível. A cerimônia foi grandiosa, cercada de amigos, familiares e até mesmo alguns colegas do mundo da moda. Famosos e convidados se misturavam aos amigos da fazenda, e aquele era um dia de união e alegria. O pai de Lucas, emocionado, assistia ao filho casar-se com a mulher que trouxe luz e amor para sua vida, e ele sabia que a fazenda estava finalmente completa. Depois do casamento, Lucas cumpriu sua promessa. Ele começou a estudar e a se dedicar ao gerenciamento da fazenda, ao lado de Isabela, com quem agora compartilhava a cada momento e cada sonho. Juntos, eles transformaram a propriedade em um lugar próspero e acolhedor, onde o amor deles floresceu cada vez mais. Lucas e Isabela perceberam que encontraram o amor em alguém completamente diferente de suas expectativas. Ele, o modelo famoso, que um dia buscou a fama, e ela, a vaqueira simples e determinada. No final, o que realmente importava era o amor genuíno e a vida compartilhada. E ali, na fazenda, entre os campos e os animais, eles foram felizes como nunca imaginaram ser. Eu sempre achei que sabia o que queria na vida. Sucesso, fama, o brilho das luzes, mas nada disso me preparou para o que realmente importava. Aqui, na fazenda, ao lado de Isabela, descobri que a verdadeira realização está nas coisas simples, nos momentos de paz e no amor que nasce sem aviso. Eu mudei, e hoje sei que o maior passo que dei foi escolher um caminho que jamais imaginei. Foi o amor que me trouxe para casa. Ei, pessoal! Quero te apresentar o primeiro e-book do canal, Segredos da Fazenda, Renascendo no Amor. É um romance que mistura drama e emoções intensas. Imagina, um fazendeiro viúvo, carrancudo, que fechou o coração depois de uma grande perda, e uma patricinha da cidade grande que vai parar na fazenda dele por puro acaso. Totalmente opostos, né? Mas as faíscas que rolam entre eles vão desafiar tudo o que você espera de uma história de amor. Entre segredos, conflitos e muita emoção, esse romance vai te mostrar que o coração tem seus próprios planos, mesmo quando a razão diz o contrário. Se você ama histórias que tocam fundo e te fazem torcer pelos personagens até o último capítulo, não pode perder essa. Quer saber o que acontece quando esses dois mundos colidem? Não vou dar spoilers, mas já te adianto, esse amor vai te emocionar do início ao fim. E o melhor? Está disponível na Amazon por apenas R$ 5,99. Corre lá e garante o seu. E se você curtir, não esquece de deixar sua avaliação, hein? O link está na descrição e no primeiro comentário. Te espero lá.